É com satisfação que iniciamos a nossa tarde com um painel sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos e, a seguir, um painel sobre a crise hidroenergética no Brasil. O Plano Nacional de Recursos Hídricos é um documento orientador da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e da atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Trata-se de um instrumento essencial para coordenar todas as ações da nossa gestão de recursos hídricos do nosso país. Passo, então, agora a palavra para as considerações para o Dr. Flávio Adler Troger, mestre em Engenharia na área de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, MBA em Gerenciamento de Projetos e Engenheiro Agrícola e licenciado na área da eletrônica. Trabalha na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico desde 2004, atuando como especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Atualmente é superintendente de planejamento de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Flávio, a palavra está com você, 20 minutos. Muito obrigado pela sua presença. Perfeito. Então, vou passar algumas informações aqui acerca do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, e a participação dos comitês de bacia nesse processo, na estruturação e depois na implementação do planejamento de uma forma geral. Né. Então, já foi dado aqui uma série de informações pelo Wilson acerca do processo de elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, aí com destaque para o processo participativo, onde várias instituições têm dedicado tempo e esforço em contribuições a todo esse processo, a elaboração do nosso novo plano, certo? Eu gostaria de chamar a atenção a importância da gente entender, né, que temos aí diferentes escalas de planejamento, né, e o desafio é exatamente a gente construir os itens, as diretrizes, os elementos que são adequados para o instrumento de escala nacional, que dará diretrizes para toda a nossa política de recursos hídricos, dando inclusive orientações para os planos de bacia interestaduais e para os planos estaduais de recursos hídricos, que por sua vez estes dão orientações para a elaboração do planejamento e da implementação da política estadual, da política dos estados, né, do Distrito Federal. O Plano Nacional está estruturado em 2 volumes, como já apontou o Wilson, né? O primeiro volume vai consolidar as informações de diagnóstico e prognóstico e vai ser estruturado, então, no relatório de conjuntura 2021 que está sendo elaborado. E temos aí o segundo volume, exatamente, onde estarão planos de ações para o novo horizonte, né, até 2040. Né? Então, o Wilson deu informações aí sobre uma nova estrutura acerca dos programas, né? Lembrando também que o plano prevê aí um anexo normativo. Gostaria de destacar e resgatar aqui o foco, né, do novo Plano Nacional, que é um foco que também tem sido investido nos planos de bacia, no sentido de fortalecer a chamada Agenda Azul, aquela agenda onde as instituições do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos têm ingerência, têm governabilidade, né, mas também procurando identificar as interfaces com os planejamentos de outras políticas públicas, buscando, então, a sinergia nesse planejamento. Gostaria de dar um destaque aqui para exatamente os órgãos colegiados, né, que trabalham, que atuam exatamente na deliberação nas diferentes instâncias do nosso sistema, né, começando lá com o próprio Conselho Nacional, com os conselhos estaduais de recursos hídricos e também aqui, além da estrutura, né, dos órgãos gestores, nós temos aí os comitês de bacia, né, e as agências de água, que foi um ponto que o Wilson também destacou, a necessidade da gente fortalecer o nosso sistema. Certo? Então, eu gostaria também de dar alguns destaques da atuação e do envolvimento dos comitês no processo participativo. É importante a gente destacar que os planos nas diferentes escalas, ele tem sempre aquelas etapas, né, de diagnóstico, prognóstico e o plano de ações. A gente precisa delinear melhor isso nas diferentes escalas de planejamento, mas independente disso, é fundamental o processo participativo, que os comitês de bacia, principalmente, se envolvam diretamente na construção e depois na implementação dos planos, certo? Seja o plano nacional, sejam os planos de bacia.
Então, essa mensagem é algo importante a ser deixado, exatamente aqui num evento onde a gente está centrando, né, informações e troca de ideias com os comitês de bacia. E por meio dos nossos instrumentos de política, principalmente, juntamente com outras diretrizes, recomendações para setores usuários, mas principalmente através dos nossos instrumentos é que vai se dar a implementação da política. E isso tem que estar bem estruturado, quanto da elaboração dos planos de recursos hídricos. Então, eu gostaria de passar um pouquinho aqui acerca dos instrumentos, né? Então, uma lógica que é fundamental a gente ter nos planos de bacia, é importante que fique bem colocado uma diretriz sobre isso no plano nacional, é exatamente o conceito de um instrumento de planejamento para toda a bacia hidrográfica, né? Os chamados planos integrados de recursos hídricos, juntamente com os planos de ações das bacias afluentes, né? Eles precisam estar em sinergia, eles precisam ser construídos preferencialmente em conjunto e alinhados, de maneira que aquele planejamento que se faz para uma bacia interestadual, ele seja o planejamento para toda a bacia, e não apenas para o rio principal. E é fundamental para que se tenha êxito no processo de integração, que os comitês afluentes, juntamente com o comitê do rio interestadual, trabalhem em conjunto, exatamente procurando identificar aquelas especificidades locais e trabalhando e construindo junto o plano integrado. Isso dará robustez ao sistema como um todo e alinhamento na implementação das ações, certo? Outro ponto importante quando se trabalha no planejamento é exatamente a busca de um balanço hídrico de referência para a bacia, certo? E que essa referência, as bases de dados de referência, elas sejam internalizadas nos órgãos gestores, de maneira que você tenha aí uma unificação progressiva das bases de dados. Outro aspecto importante, que inclusive é premissa do nosso plano nacional, é exatamente dar consequência regulatória ao instrumento de planejamento. Quer dizer, quando eu tenho aquelas ações planejadas, é importante que, quando necessário, se transforme em normativos nas diferentes instâncias do nosso sistema. Então, aquilo que é necessário fazer revisão, ajuste normativo nos conselhos, por exemplo, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é importante que dali saia da mesma coisa quando a gente fala da normativos que precisam ser colocados pelos órgãos gestores e pelos comitês de bacia, ou seja, que seja progressivamente dada aí uma consequência regulatória daquilo que é planejado nas diferentes instâncias do sistema. Outro aspecto importante é o impacto orçamentário do plano, ou seja, aquelas ações que são planejadas, elas precisam de alguma forma estar refletidas no orçamento das instituições do sistema, garantindo assim que de fato elas serão implementadas. A respeito do instrumento outorga, um outro ponto que a gente gostaria de destacar é que a outorga, ela precisa, né, a gente precisa estimular durante a elaboração do plano que as discussões sobre prioridades de uso, prioridades de outorga ocorram, certo? É o melhor ambiente, o melhor fórum para a definição desse tipo de ação, exatamente durante a elaboração dos planos, quando são definidas as diretrizes para outorga. Isso é um aspecto importante. Outro ponto a destacar, agora no instrumento enquadramento, é um instrumento que, como pode se observar, principalmente nas bacias interestaduais, ele precisa avançar bastante na sua implementação, principalmente considerando os normativos vigentes, né, a resolução CONAMA 357, no caso de águas superficiais. Então, aqui há um espaço bastante grande e é fundamental a atuação dos comitês de bacia na construção desses grandes pactos que são os enquadramentos com seus programas de efetivação. Então, essas metas, né, que vão sendo definidas, né, o enquadramento são metas em horizonte de longo prazo, elas precisam ser metas que, ao mesmo tempo que buscam a melhoria das condições de qualidade das bacias, elas precisam ser realistas, porque existem custos envolvidos, né? Então, muitas vezes, por restrição de tecnologia ou mesmo por restrição de capacidade de investimento, elas precisam ser construídas levando em conta esses aspectos, de forma que mostra o quão importante exatamente o processo de discussão e de pactuação entre os diferentes setores na construção do enquadramento. É um instrumento que a gente precisa avançar bastante, porque nele exatamente tem rebatimento nas outorgas, né, com destaque aqui para a outorga de lançamento de efluente, que é uma lacuna que precisa ser bastante trabalhada ainda no nosso país.
No instrumento cobrança, nós observamos que em algumas bacias interestaduais já existe a cobrança implementada, existem recursos sendo aplicados em diferentes ações visando a melhoria das condições de quantidade e qualidade de água nas nossas bacias. Mas é um instrumento também que precisa avançar bastante. Além da implementação nas diversas bacias onde ela ainda não existe exatamente para conseguir financiar as ações de melhoria das condições de qualidade e quantidade de água das nossas bacias, é importante que os recursos oriundos da cobrança eles sejam aplicados conforme as ações planejadas, de maneira que se evite mecanismos de balcão onde possa surgir demandas outras que não aquelas que foram planejadas com o respaldo, com a legitimidade do processo de planejamento. E é importante que os planos de aplicação, os PAPs, sejam elaborados a partir daquele detalhamento construído nos manuais operativos que a gente vai abordar em seguida. Outro aspecto importante agora em relação ao instrumento sistema de informação é a interoperabilidade entre sistemas, de maneira que os diferentes sistemas que venham a ser implementados, sejam nos órgãos gestores dos estados ou nas delegatárias de agências de água, eles tenham interoperabilidade, que existam harmonia nas informações que são apresentadas nas diferentes bacias, e que o Sistema Nacional ele possa apresentar recortes das principais informações das diferentes bacias hidrográficas. Bom, além do investimento nos instrumentos, os principais destaques que a gente precisa trabalhar nos instrumentos de gestão, é importante também preocupar-nos com a implementação dos planos de recursos hídricos. Muitas vezes se foca todo o esforço na elaboração, se constrói um plano muito robusto e, de repente, no dia seguinte não se tem ainda com uma clareza quais ações precisam ser executadas, quem as executa, etc. Então é importante que os planos tenham essa estratégia, pensando exatamente na sua implementação, aproveitando exatamente aquele momento de concentração, de esforços, de engajamento, envolvimento das pessoas, quando da elaboração do plano e da sua aprovação, que ele também continue durante a implementação do plano. E nesse aspecto é importante para tornar os planos mais operacionais, se concentrar no desenvolvimento de uma estratégia de curto prazo, pensando que o plano ele precisa ter ciclos de implementação, ou seja, eu vou definir diferentes horizontes naquele instrumento de planejamento e à medida que esses horizontes vão sendo, as ações dos primeiros horizontes vão sendo implementadas, depois se faz um novo detalhamento nos horizontes seguintes, certo? Se faz uma avaliação das ações implementadas e um novo detalhamento. E para isso, no caso das bacias, é importante a gente também trabalhar com a figura do manual operativo, que ele acaba se constituindo como uma etapa de planejamento voltada à implementação, exatamente por meio dele trazendo o detalhamento daquelas ações do curto prazo, de ingerência do sistema, e com um roteiro da execução dessas ações. Só como aqui a gente tem trabalhado com os manuais operativos apresentando o detalhamento das ações, das responsabilidades das diferentes instituições, inclusive os comitês de bacia, que têm um papel político importante neste processo, se articulando com os setores usuários, se articulando com os órgãos gestores de recursos hídricos e que são os principais responsáveis aí pelo acompanhamento das ações, de maneira que se construam instrumentos que permitam o acompanhamento da implementação das diversas ações planejadas nos diferentes instrumentos de planejamento. Por fim, aqui eu gostaria de dar alguns destaques e alguns elementos que a gente colocou aqui como importantes, o que a gente pode fazer, onde concentrar esforços para avançar de maneira que a gente tenha instrumentos de planejamento cada vez mais robustos e efetivos. Trabalhar a questão nas bacias interestaduais, com planejamento integrado, envolvendo os planos dos afluentes, de forma alinhada, de maneira que sempre se tenha aí sinergia nas ações, trabalhar com um balanço hídrico de referência e passando por isso assim na unificação das bases de dados com os diferentes órgãos gestores. Isso é um processo progressivo que a gente precisa alcançar, precisa fazer parte dos nossos objetivos. Os planos em qualquer escala precisam ter impacto orçamentário e consequência regulatória, como eu já detalhei, Importante que se aplique os recursos da cobrança naquelas ações planejadas, que se trabalhe fortemente na pactuação das ações e metas com os entes
do sistema, né, os diferentes órgãos gestores e o envolvimento dos comitês de bacia, e sempre dando uma atenção especial na pactuação das ações naquelas áreas críticas ou de especial interesse para a gestão. E de maneira que a gente tenha uma agenda sempre executiva, né, se trabalha aí com detalhamento das ações de curto prazo, pensando sempre na implementação dos instrumentos de planejamento por meio de ciclos de implementação. Então, esses eram os principais pontos que eu gostaria de destacar para essa conversa desta tarde. Agradeço a atenção de todos vocês e devolvo aí a palavra para o nosso coordenador, o Ideraldo. Obrigado, Flávio, por compartilhar um pouco sobre o processo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, ao longo da nossa programação, durante todo esse INCOB, vai haver muito debate com relação ao Plano Nacional de Recursos Hídricos e teremos, assim, oportunidades para que nós possamos dialogar mais sobre o Plano Nacional.